Fala galera, boa noite, muito feliz de tê-los aqui nessa aula comigo. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Antes de nós começarmos a nossa aula vai começar dentro de alguns poucos minutos. Eu quero que você vá interagindo aqui nos comentários, compartilhando aí o seu nome, de qual cidade você é, dentro ou fora do Brasil, e qual a igreja local que você congrega. Compartilhe aqui com a gente, nós queremos saber se você, por exemplo, é da Batista, da Presbiteriana, Assembleia de Deus ou outra igreja local, tá bom? Bom, não se esqueça de dar o seu like é muito importante para nós. Não é para mexer aí com o nosso ego ou com a nossa vaidade, mas é para que o vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. Então não esqueça de dar o seu like. O seu like é uma espécie de contribuição para que essa mensagem alcance mais pessoas. Então já dê o seu like agora mesmo. Clique lá naquele joinha, tá? Naquele belezinha aí do YouTube, e a fim de que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. Bom, se durante a aula você tiver dúvidas, é bom que você tenha dúvidas, porque dúvidas provocam crescimento. Se você tiver dúvidas, questionamentos, nós queremos saber quais são suas dúvidas. Não esqueça, portanto, de compartilhá-las aqui nos comentários da nossa aula. Eu não vou parar a aula para responder essas dúvidas, tá? Senão eu vou me perder. Mas nós temos um time pronto, agora, apto para sanar toda dúvida que você tiver durante a aula. Então, teve dúvida? Compartilhe nos comentários, tá bom? Você vai estar incentivando também os outros a compartilhar suas dúvidas e os seus questionamentos. Bom, outra coisa, antes que eu me esqueça, toda vez que eu compartilhar algo que fizer sentido para você, se você gostar de algo que eu compartilhei na aula, eu quero que você vá reagindo nos comentários com aquele emoji do foguinho, aquele foguinho que você compartilha lá no Instagram, que você usa para comentar as fotos e vídeos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Reaja com aquele foguinho, beleza? E eu quero que você já comece a testar agora, tá? Testa agora aí, compartilha esse foguinho aí nos comentários. E, enfim, tudo isso vai nos ajudar a espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá? Então não se esqueça, gostou de algo que eu compartilhei, fez sentido para você? Reaja com aquele foguinho, não com aquela mãozinha, com aquele foguinho, beleza? Então vamos para cima. Qual é a origem do Manifesto do Evangelista? Eu já quero dizer aqui para você, antes que eu me esqueça, que nessa aula você vai ser treinado e capacitado para pregar o Evangelho e glorificar o nome de Deus através disso. Aí na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, na sua cidade, na nação ou nas nações da terra. Talvez você tenha vivido uma vida cristã onde você tem glorificado a Deus através da sua oração, através dos louvores, cânticos, através do seu jejum, ou através da sua ida à igreja local. Mas você precisa glorificar Deus também na pregação do Evangelho. Deus também é glorificado através da pregação do Evangelho. Amém? Então nessa aula você vai ser treinado e capacitado para isso. E a minha oração desde já, é para que Deus incendeie o seu coração de tal maneira que você não vai conseguir conter isso para você. De tal forma que a partir de hoje você vai sair aí na sua cidade ou na sua nação pregando o Evangelho, espalhando a mensagem do Evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Então que durante essa aula, meu irmão e minha irmã, Deus te encontre. Que a face do Deus missionário e do Deus evangelista se revele a você. Existe uma faceta de Deus que nós precisamos conhecer, que é a faceta do Deus missionário, ou a face do Deus evangelista. E quem tem contato com essa face nunca mais é o mesmo. E a minha oração é para que você tenha contato com essa face do Deus missionário e do Deus evangelista. Deus não é apenas Pai, Deus não é apenas Senhor, Deus não é apenas Rei, Deus é também um missionário e Deus é também um evangelista. Amém? E qual é a origem do Manifesto do Evangelista? Bom, não sei se você sabe, mas eu viajo o mundo para pregar o Evangelho tem 7 anos. Tem 7 anos que eu tenho viajado aí o Brasil e as nações para pregar o Evangelho. E praticamente toda semana eu entro em uma igreja local diferente. Eu tenho ali contato com muitos irmãos em Cristo de todo o Brasil e de todas as nações. E eu percebi durante esse tempo que a igreja desaprendeu a evangelizar. Nunca esperei dizer isso. Eu percebi durante esse tempo que a igreja desaprendeu a falar de Jesus para as pessoas. Eu percebi que a igreja desaprendeu a comunicar o Evangelho para o perdido. Eu percebi que a igreja desaprendeu a fazer o que ela mais tem que fazer, cumprir o ID do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Então eu percebi que a igreja estava definhando, eu percebi que a igreja tinha desaprendido a evangelizar. E durante esse tempo eu encontrei muitas pessoas como você que está me assistindo agora. Pessoas como você aí que está na sua casa me assistindo.
que estavam carregando ou carregam um fogo no coração, uma chama no coração, uma chama evangelística, uma chama pela pregação do evangelho, uma vontade de pregar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas, mas pessoas que ao mesmo tempo não sabiam o que fazer com esse fogo e com essa chama. Pessoas que tinham desejo de evangelizar, de pregar o evangelho, de falar de Jesus aí para as pessoas nas ruas, mas elas não sabiam como fazer isso. Pessoas que não sabiam como verbalizar ou como materializar essa chama no coração. E foi pensando em pessoas como você que nós desenhamos com muita oração, com muito zelo, um manifesto do evangelista, essa aula aqui com vocês. Então a ideia é que através dessa aula você nunca mais seja o mesmo, que você pare, irmão e minha irmã, de perder essa guerra para vergonha e timidez. Talvez você perdeu durante anos e anos essa batalha para vergonha e timidez. Talvez você não tenha pregado o evangelho por conta disso. João, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez, é por isso que eu não prego. Cara, a partir de hoje você vai ganhar essa batalha, você vai ganhar essa guerra. Chega, acabou, acabou. Você não pode viver uma vida cristã apenas colecionando histórias com Deus na sua igreja. Será que lá na frente tudo que você vai ter para contar para os seus filhos, para os seus netos e as suas experiências com Deus na sua igreja local? Não, não. E eu faço esse questionamento principalmente para nós que vivemos num país que é laico. Um país que o evangelho pode ser pregado em todos os lugares. Nós não podemos viver uma juventude, cara, cristã, colecionando histórias apenas dentro da igreja. Não pode. Então você vai acabar com essa guerra, com essa batalha. Você vai, a partir de hoje, começar a ganhar, a vencer essa guerra contra a timidez e a vergonha. Muitas pessoas perderam essa batalha e começaram a dizer, e talvez seja o seu caso, que o evangelho não precisa ser pregado. João, não preciso pregar o evangelho, porque a minha vida já é uma mensagem. Eu sou o evangelho ambulante. Eu testemunho sobre Jesus com as minhas atitudes e ações. João, eu tenho aquela frase no meu coração, pregue se necessário as palavras. Eu quero dizer para você que isso é errado, isso é um equívoco, porque o evangelho é uma mensagem, isso é uma mensagem, precisa ser verbalizada, precisa ser explanada. Isso não altera o fato de você, Vitor, Gabriel, Letícia, que está me assistindo agora, isso não muda o fato de nós termos que testemunhar sobre o Senhor através das nossas ações e atitudes. Mas o nosso testemunho, através de ações e atitudes, não pode fazer com que deixemos de lado a pregação do evangelho verbalizada, a verbalização do evangelho. Um deve andar de mãos dadas com o outro. Eu testemunho sobre o Senhor através das minhas ações e atitudes, e eu também testemunho sobre o Senhor através da pregação verbalizada do evangelho. Amém? Outros estão perdendo a batalha, talvez. Na verdade, outros estão se enganando. Outros estão se enganando, dizendo, João, o ID não é para mim, o ID é somente para algumas pessoas, o ID é para os evangelistas, o ID é para os missionários. Deixa eu te falar, seja você um evangelista ou não, o ID é para você também. O ID é um mandamento, uma ordem de Deus para todo aquele que é discípulo de Jesus. Se você é discípulo do Senhor, o ID é para você também. Outros estão se escondendo por detrás da sua limitação espiritual, dizendo, João, eu não sou muito crente. João, eu não sou muito crente e é por esse motivo que eu não prego o evangelho. Bem-vindo ao time, porque eu também não sou. Bem-vindo ao time daqueles que não são muito crentes. Eu não sou muito crente. E mesmo assim, tem 7 anos que eu tenho colocado a minha vida à disposição do Deus missionário nas ruas. E eu tenho visto Deus fazer muita coisa. Deus não precisa da sua ajuda espiritual para te usar. E nós vamos entender isso daqui a alguns minutos. E ainda outros estão se esquivando, dizendo que não tem um púlpito para pregar. João, eu não prego ainda porque eu não tenho um púlpito. Deixa eu te falar, faça do mundo um púlpito. Faça como John Wesley. Eu enxergo o mundo inteiro como a minha paróquia. Enxergo o mundo inteiro, enxergo as praças, as ruas, os bares, as boates, a minha escola, a minha faculdade, como púlpito para a pregação do evangelho. Amém? Então, eu quero aqui, tudo isso só faz parte de uma introdução, e eu quero agora oficialmente começar a aula aqui com vocês, essa pregação, e eu oro para que você seja incendiado. Cara, talvez você já ouviu muito falar sobre os últimos dias da Terra, talvez você já ouviu muito falar sobre a volta de Jesus, mas hoje eu quero te dar uma ótica diferente sobre a volta de Jesus, sobre o retorno do Senhor. Por muito tempo a igreja pensou que os últimos dias seriam tenebrosos e caóticos. Por muito tempo a igreja pensou nos últimos dias somente pela ótica das guerras, fome, pestes, epidemias, pandemias, catástrofes naturais ou o amor de muitos se esfriando. Por esse motivo,
A igreja, durante esse período, ela compartilhou muitas fotos e vídeos, por exemplo, no Instagram, no Facebook, em redes sociais. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, principalmente nesse tempo de pandemia, a igreja compartilhou muitas fotos e vídeos de pessoas morrendo de Covid-19 com a legenda em caixa alta: Jesus está voltando. Sem ao menos chorar e se compadecer daqueles que estavam chorando, sem ao menos chorar com os que choram. Muitos cristãos fizeram isso, talvez você fez isso, talvez você compartilhou fotos e vídeos aí de pessoas morrendo de Covid-19, de cemitérios lotados, com a legenda em caixa alta: Jesus está voltando. Como se pandemias e epidemias fosse o principal sinal da volta de Jesus. Como se epidemias, pestes, fossem os principais sinais da volta de Jesus. Agora, no início do ano, nós tivemos uma guerra que quase pariu a Terceira Guerra Mundial, a guerra da Rússia e Ucrânia. E cara, eu vi muitos irmãos em Cristo compartilhando fotos e vídeos ou notícias envolvendo essa guerra da Rússia e Ucrânia com a legenda em caixa alta: Jesus está voltando, o fim está próximo. Como se uma guerra dessa representasse em totalidade a volta de Jesus, como se guerras fosse o principal sinal da volta de Jesus. Cara, eu sei, isso é muito sério. Se nós, como seguidores de Jesus, precisamos ansiar pela volta do nosso Senhor e nós precisamos lutar por isso, se para mim, João, o principal sinal da volta de Jesus é uma guerra, eu não posso orar contra ela. Porque se eu oro contra uma guerra e para mim a guerra é o principal sinal da volta de Jesus, orar contra a guerra é a mesma coisa de orar contra a volta de Jesus. Se para mim, João, o principal sinal da volta de Jesus é um mundo destruído com pandemias, eu, como seguidor de Jesus, que anseio pelo retorno dele, eu não posso orar contra a pandemia. Eu tenho que orar para que a pandemia aumente, porque eu quero que Jesus volte. Agora, se para mim, João, e se para você, o principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído com fome, pestes, ou com a mão de muitos se esfriando, ou com pandemias, ou com catástrofes naturais, nós podemos orar contra isso, ou contra tudo isso, anseiando pelo retorno do nosso Senhor. Aí talvez você pense: João, se o principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído com fome, peste, catástrofes naturais, qual é o principal sinal da volta de Jesus? O principal sinal da volta de Jesus está em Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Jesus disse que o evangelho do reino de Deus seria pregado em testemunho a todos os povos e nações, e então viria o fim. O principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído com a fome, com a guerra ou com catástrofes naturais, mas uma igreja gloriosa e apaixonada por Jesus, que está calçando as sandálias do ID e indo por todo mundo pregar o evangelho a todos os povos. Então anotei aqui: o que antecede a volta de Jesus é uma grande colheita de almas, oriunda de uma intensa movimentação da igreja em direção aos perdidos, em muita pregação do evangelho. Cara, deixa eu te falar, a principal imagem que retrata a volta de Jesus é uma igreja apaixonada por Jesus, que se compadece do próximo e, por se compadecer do próximo, prega o evangelho com intensidade, incessantemente. O principal sinal da volta de Jesus é uma grande colheita de almas e não guerras, fome, pandemias como nós achamos. Você precisa gravar isso. Então pare de compartilhar fotos e vídeos de guerras, de fome, de pandemias com a legenda em caixa alta: Jesus está voltando. Ao invés disso, compartilhe fotos e vídeos dos cristãos pregando o evangelho incessantemente nas nações. Aí você coloca lá a legenda em caixa alta: Jesus está voltando. Porque essa é a principal imagem que retrata a volta de Jesus. Amém ou não amém? Diga amém. Concorde comigo, diga amém. Reaja aí com foguinho se isso faz sentido para você. Deus está fazendo algo nas nações do mundo. Deus está fazendo algo nas nações do mundo. Para nós brasileiros que vivemos aqui no Brasil, nós temos a leve impressão que Deus só está fazendo algo glorioso no Brasil. Mas eu preciso falar que isso é uma mentira. Eu tenho viajado nas nações, eu tenho visto com os meus olhos Deus encontrar pessoas de todas as nações, de todas as cosmovisões possíveis, de todas as etnias possíveis. Deus está tocando as nações. De 2010 a 2019, na China, vou abrir um parênteses, a China é uma das 5 nações que mais persegue o cristianismo, que mais persegue o cristão. Na China, de 2010 a 2019, cerca de 950 chineses entregaram suas vidas para Jesus por dia em solo chinês. Sabe o que é isso, cara? Sabe o que é isso? Eu não estou falando de um dado sobre uma nação que o evangelho pode ser pregado, como aqui no Brasil. Se fosse um dado aqui do Brasil é uma coisa, mas eu estou falando de um dado daquilo que está acontecendo na China, no outro lado do mundo, lá no mundo oriental. Nessa nação que rejeita a mensagem do evangelho,
Nessa nação onde o governo rejeita a mensagem do Evangelho, o Evangelho está sendo pregado. E cerca de 950, grave isso, anote isso, 950 chineses estão entregando suas vidas para Jesus por dia em solo chinês. É um dado de 2010 a 2019, até a pandemia da Covid-19. No Irã, no mundo oriental também, o Irã é uma das 10 nações que mais persegue o cristianismo. No Irã, cerca de 550 iranianos entregaram suas vidas para Jesus por dia em solo iraniano. Então, de 2010 a 2019, 950 chineses entregaram suas vidas para Jesus por dia em solo chinês. Paralelamente a isso, 550, mais ou menos, iranianos entregaram as suas vidas para Jesus em solo iraniano. O Evangelho está sendo pregado. Deus não escolheu apenas o Brasil. Ouça isso. Deus não escolheu apenas o Brasil. Deus escolheu todas as nações da terra. Às vezes nós temos um entendimento de Deus como no Velho Testamento. Ah, Deus é Deus da minha nação. Ah, não, Deus escolheu a minha nação. Ah, não, a minha nação é mais especial do que as outras. Não existe isso. Deus escolheu todas as nações. Esse é o entendimento do Velho Testamento. Quando no Velho Testamento Deus era Deus apenas de um povo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora Deus não é apenas Deus de Israel, Deus é Deus de todas as nações. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Jesus diz que comprou para si, cara, com seu sangue precioso, todo o povo de tribo, língua e nação. Toda tribo, língua e nação, todo o povo de toda tribo, língua e nação foi comprada por Jesus, pelo seu sangue. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque o Evangelho não alcançou todas as pessoas, todas as etnias, todos os povos e todas as nações. Jesus não voltou, porque o Evangelho não alcançou todos os povos. Deus não é Hitler, Deus não é Stalin, Deus não é Lenin. Nós às vezes temos o entendimento de um Deus ariano, que escolhe um povo em detrimento de outro. Deus não escolheu apenas um povo, Deus escolheu todos os povos, de todas as nações e de todas as etnias. E aqui eu quero fazer um breve passeio com vocês sobre como tudo isso começou. Eu quero fazer aqui um breve passeio com vocês sobre a história das missões contemporâneas. Nós poderíamos dizer que as missões começaram ali com Abraão em Gênesis. Poderíamos dizer que as missões começaram talvez com Moisés, ou começaram ali com Jesus, ou com os apóstolos. Mas eu quero citar para vocês o início das missões de forma mais contemporânea. Da Reforma Protestante para cá. Desde o século XVI para cá, desde a Reforma Protestante, nós tivemos aí duas ondas, ou duas grandes ondas missionárias. A primeira onda missionária foi de domínio europeu. A Igreja Europeia se levantou como um verdadeiro gigante e começou a alcançar cidades litorâneas. Por exemplo, aqui no Brasil nós fomos afetados diretamente pela primeira onda missionária. O Evangelho alcançou cidades litorâneas como Salvador, como Rio de Janeiro, como São Luís e Recife. E também a cidade de Santos, em São Paulo. Essas cidades foram alcançadas lá no século XVII, pela primeira onda missionária, século XVII, século XVIII, pela primeira onda missionária. A Igreja Europeia se levantou como um verdadeiro gigante. A segunda onda missionária foi ali entre o século XIX e século XX, agora, o século retrasado. Foi de domínio americano. A Igreja Americana se levantou igualmente como a Igreja Europeia para pregar o Evangelho com intensidade. Mas, diferentemente da primeira onda missionária, pós-Reforma Protestante, a segunda onda missionária, pós-Reforma Protestante, ao invés de focar suas ações evangelísticas e missionárias nas cidades litorâneas, eles focaram suas ações nas cidades do interior. E, na época, eram conhecidas como cidades do campo. Tá? Então, nós poderíamos citar muitas cidades, milhares e milhares de cidades, aqui no Brasil e na América do Sul. Então, toda cidade que não é litorânea, que foi fundada aí há mais de 200 anos, muito provavelmente foi afetada por essa segunda onda missionária aí que foi parida, entre aspas, que foi gerada aí pela Igreja Americana. E nós estamos, cara, agora, num espaço de tempo que nós podemos dizer aí entre a segunda onda missionária e a terceira onda missionária. Essa terceira onda missionária muito provavelmente já começou. Eu particularmente creio que essa terceira onda missionária começou. E eu quero te convidar para que você participe dessa terceira onda missionária. E, diferentemente das ondas missionárias anteriores, essa terceira onda missionária, ela não terá como objetivo, como foco, apenas cidades litorâneas ou cidades do interior, cidades do campo, mas todo mundo, todas as nações de todos os lugares. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos experimentado algo que aponta para essa terceira onda missionária.
Porque desde 2018 para cá nós temos visto com os nossos olhos pessoas entregando suas vidas para Jesus em lugares extremamente improváveis e escuros, como em bares, boates e raves. Quando na história da igreja brasileira e mundial, pessoas entregaram tantas suas vidas para Jesus, de forma constante, semanalmente, em lugares como bares, boates, festas e raves? Nunca. Então, muito provavelmente, esse é um sinal dessa terceira onda missionária. O evangelho está alcançando pessoas em lugares improváveis. E é um sinal dessa terceira onda missionária. É algo que vai acontecer agora, nessa, muito provavelmente, última onda missionária do mundo. Então, diferentemente das ondas missionárias anteriores, nessa terceira onda, nós, cristãos, alcançaremos lugares improváveis e, principalmente, grave isso, povos não alcançados. Povos, nações, etnias que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aí mais ou menos 15 mil etnias no mundo. 15 mil etnias no mundo. Mundo oriental e mundo ocidental. Dessas 15 mil etnias, mais ou menos 4.237 nunca ouviram o evangelho. O que isso causa em você? Isso precisa mexer com você. De 15 mil etnias no mundo, 4.237 nunca ouviram o evangelho. Das 4.237, cerca de 3.900 estão no mundo oriental. E o restante aqui no mundo ocidental, onde nós estamos, onde provavelmente você está. Ok? Então, essa terceira onda missionária vai focar suas ações nessas etnias que nunca ouviram o evangelho e em lugares improváveis em todas as nações, incluindo aqui na nossa, no Brasil. Eu vi agora, mês passado, pessoas entregarem suas vidas para Jesus em uma grande balada, em uma grande boate ali de São Paulo. E é um sinal, é um sintoma dessa terceira onda missionária. Amém? Então, já faz o seguinte, ora aí onde você estiver, diga assim: Deus, me levante para que eu participe dessa terceira onda missionária. Eu oro para que você me levante para isso. Diga aí pro seu coração. E cara, nessa onda missionária atual, nós precisaremos de muitos trabalhadores. É impossível, gente, grave isso, é impossível nós concluirmos essa terceira onda missionária, nós temos efetividade nessa terceira onda missionária sem muitos trabalhadores e principalmente sem muitos evangelistas. Nós precisamos de muitos evangelistas e trabalhadores para que essa terceira onda missionária aconteça. Se a gente aprofundar um pouco mais, a gente não vai fazer isso agora, mas futuramente faremos. Na primeira onda missionária e na segunda onda missionária, nós vamos identificar que muitos cristãos ficaram de fora e não participaram daquilo que Deus estava fazendo aí no campo missionário. Mas diferentemente daquilo que aconteceu na primeira e na segunda onda missionária, nessa terceira, todos nós temos um convite do Senhor, dos céus, para que participemos dessa última, provavelmente última e maior onda missionária da história da igreja, que vai gerar a última e maior colheita de almas de todos os tempos. Sem os evangelistas, dificilmente conseguiremos terminar a obra missionária que começou no mundo antigo oriental com aqueles 12 homens lá atrás. Então nós precisamos de muitos trabalhadores e muitos evangelistas. E você precisa olhar para tudo isso e dizer: Deus, eu me coloco à sua disposição para fazer isso acontecer. Eu me coloco à disposição do Senhor para que o Senhor alcance as pessoas. Eu me coloco à sua disposição para que o Senhor alcance as nações, os povos, as cidades. Eu não quero ficar de fora. Você precisa orar. Você precisa fazer essa oração com o seu coração hoje. Diga: Deus, eu não quero ficar de fora dessa terceira onda missionária. Cara, antes de nós prosseguirmos, eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe muito comigo. Você nasceu muito provavelmente no tempo da terceira onda missionária. Isso precisa mexer com você. E você precisa dizer: Deus, me levante para isso, eu não quero ficar de fora. Então talvez você se pergunte: João, quem são os evangelistas? Você está falando que precisa de muitos trabalhadores e de muitos evangelistas, mas quem são eles? Bom, por muito tempo, esse termo evangelista foi deixado de lado pela igreja. Inicialmente, a igreja valorizou muito os evangelistas, mas depois ela começou a deixar de lado os evangelistas. Por exemplo, em muitas igrejas, os evangelistas eles são uma espécie de escadinha para você alcançar o último nível do ministério. Em muitas igrejas, para você ser um pastor, antes você precisa ser um evangelista. E isso é um equívoco, porque quem nasce evangelista morre evangelista. Então, os evangelistas são aqueles que Deus levantou para incendiar a igreja para as ruas. Eles treinam, capacitam, fundamentam e incendeiam a igreja para a pregação do evangelho. Esses são os evangelistas. Os evangelistas não são aqueles apenas que ganham almas para Jesus ou que pregam o evangelho. Os evangelistas, eles treinam, eles capacitam, eles incendeiam a igreja para que a igreja viva aquilo que eles estão vivendo nas ruas.
E é isso que eu estou tentando fazer aqui com o Senhor, com você. Eu estou tentando em oração e no Espírito, orando, e com essa aula, eu estou tentando que você seja incendiado da mesma forma como eu fui, para que você diga, Deus, da mesma forma como João tem vivido todas essas coisas com o Senhor nas ruas, eu quero viver também. Esse é o papel do evangelista. Então, se os evangelistas adormecem, a igreja perde a sua capacidade de evangelizar e de comunicar o evangelho para os perdidos. E é por isso, mano, que muitas igrejas perderam essa capacidade, esse time, essa capacidade de se conectar com o perdido e de alcançá-lo com a pregação do evangelho. Por que a igreja perdeu essa capacidade? Porque ela não tem investido nos evangelistas como ela deve investir. A igreja, sem perceber, perdeu a confiança nos evangelistas. Eles acham lá no fundo que os evangelistas não têm todo esse poder de Deus que a Bíblia nos garante, como tem o pastor, como tem o mestre, como tem o profeta e como tem o apóstolo. E é por isso que muitas igrejas estão investindo em métodos empresariais. Muitas igrejas têm investido em métodos empresariais para crescer e não nos evangelistas. Uma igreja que tem a veia evangelística dilatada, uma igreja que tem evangelistas de pé, vivendo sob o seu ofício e sob sua missão, não precisam de métodos empresariais para crescer. Porque o método de Deus para o crescimento de igrejas, um deles, são dois. Um deles, eu não vou falar do outro, são os evangelistas. Uma igreja que não investe no ministério evangelístico perde seu alcance aos perdidos. Temos uma graça maior para pregar o evangelho nas ruas, mas a nossa missão é com a igreja de Jesus. Os evangelistas têm essa capacidade maior de comunicar o evangelho com os perdidos, mas a nossa missão é com a igreja de Jesus, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. A nossa missão não é com as ruas, é com a igreja de Jesus. Deus nos levantou para edificar o corpo de Cristo através do nosso dom evangelístico. Então, talvez você ouvindo isso, você pense, João, você falou aí dos últimos dias, você disse que o principal sinal da volta de Jesus é uma grande colheita de almas, aí depois você disse aí das 3 ondas missionárias, a primeira da igreja europeia, a segunda da igreja americana, a terceira muito provavelmente da igreja brasileira, que vai alcançar todas as nações. Você disse aí que muito provavelmente eu alcancei, ou melhor, que eu nasci nesse tempo aí da terceira onda missionária, e agora você está falando dos evangelistas, porque precisam de muitos trabalhadores evangelistas. Você falou aí da missão do evangelista, mas será que eu sou um evangelista? Cara, eu quero te falar algo. Muito provavelmente, eu vou dizer isso com muito temor, muito provavelmente você é um evangelista. Porque se você se conectou muito comigo aqui nessa aula, se você me acompanha no Instagram e muito daquilo que eu posto mexe com você, se você caiu aqui nessa live, se você está conectado aqui comigo nessa aula, nessa pregação, se o seu coração queima muito por isso, muito provavelmente você é um evangelista. Muito provavelmente. E talvez você diz assim, João, mas eu não sinto isso. Não confie a sua identidade nos seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos e emoções são muito transitórios. Você precisa ter cuidado ao definir a sua missão e o seu propósito. Porque talvez você esteja me assistindo agora e você diga, João, eu não sou um evangelista. E aí eu te faço um questionamento. E se você for um e esteja hoje vivendo uma vida que não seria para você viver? Isso é muito sério. Eu não posso chegar no final da minha vida, olhar para trás e dizer, cara, e se Deus me levantou para ser um evangelista e eu não descobri? Nós não podemos chegar no final da nossa vida e carregar esse e se. Então, muito provavelmente você seja um, porque você teve uma identificação muito grande comigo durante esse tempo aí no Instagram. Talvez você se identifica muito com aquilo que eu vivo, ou com aquilo que evangelistas que você acompanha vivem também. Talvez essa identificação que você tem comigo e com outros evangelistas seja um sinal de que você também é um. Então, como é que eu descobri que eu era um evangelista? Eu descobri que eu era um evangelista me relacionando com as práticas ou com as liturgias evangelísticas. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu descobri que sou filho de Deus me relacionando com Ele. Eu não descobri que sou filho de Deus apenas ouvindo uma mensagem. Por mais que a mensagem contribuiu para que eu entendesse que era filho de Deus, eu só entendi mesmo e senti com o meu espírito, com a minha alma, sabe, com a minha mente e coração, que eu era um evangelista quando eu me relacionei com Deus. Da mesma forma, é com o ministério evangelístico. Dificilmente você vai saber que você é um evangelista se você antes não se relacionar com as práticas, com as liturgias evangelísticas. Eu vou ser mais claro. Dificilmente você vai descobrir se você é um evangelista ou não, se você não for para a rua pregar o evangelho, se você não se colocar à disposição de Deus nas ruas. Então eu me lembro que eu descobri que eu era evangelista
se eu não me engano, em 2017. Foi um dia que me dá saudades. Eu morava numa cidade chamada Guará e eu lembro que eu liguei para um amigo chamado Romeu e talvez você o conheça, eu ando muito com ele. E eu disse, Romeu, eu tô com uma vontade muito grande no meu coração de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas nas ruas. E eu quero saber se você quer ir comigo. E ele topou. Ele saiu da cidade dele, Riacho Fundo 2, e ele foi lá no Guará me encontrar. Na época eu não dirigia, não tinha carro, e nós fomos para Asa Sul, um bairro longe do Guará, um pouco distante. Chegando lá, acredite você ou não, Deus é minha testemunha, o Romeu viveu isso comigo e outras pessoas também, um pouco mais tarde, no final, né, do dia. Nós chegamos, se eu não me engano, por volta das 3:30 da tarde. Eu cheguei em casa 9 horas. E eu, durante todo esse tempo, eu preguei o evangelho nas ruas, ali da Asa Sul, junto com o Romeu. E eu vi Deus fazer muitas coisas, muitas coisas. Eu vi Deus curar pessoas, eu vi pessoas entregar suas vidas para Jesus na porta de escolas, na porta de faculdade. E eu me lembro que nós andamos, eu lembro que eu usei o Google Maps e eu usei um aplicativo também para gravar todo o percurso que nós fizemos. E no final, nós vimos que tínhamos andado cerca de 17 quilômetros pregando o evangelho, andando a pé. 17 quilômetros pregando o evangelho e colecionando histórias e testemunhos, experiências com Deus. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu deitei cansado, muito cansado. Eu lembro que eu tirei o meu tênis e olhei debaixo dos meus pés e tinha calo. Eu tinha andado muito, 17 quilômetros andando. E eu lembro que deitado, olhando assim para o teto, para a parede, como eu estou olhando agora, o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava. E eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo, você é o meu evangelista. Eu te levantei para isso. Faz parte da sua missão fazer isso. Você é meu evangelista. E, bom, já tinha 2 anos aí caminhando com Jesus, 2 anos sem saber qual era a minha missão, 2 anos sem saber se eu era evangelista ou não. E depois de um dia intenso pregando o evangelho nas ruas e chegando em casa e contemplando o Senhor no meu quarto, eu descobri que eu tinha nascido para aquilo. Então, cara, dificilmente você não vai chegar à mesma conclusão, ou dificilmente você vai chegar à mesma conclusão que eu, se você não se colocar, assim como eu, à disposição de Deus nas ruas, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Amém? Então, quanto mais você se relacionar com as práticas evangelísticas, com as liturgias evangelísticas, maior capacidade, maior discernimento você vai ter para afirmar: sou um evangelista ou não sou um evangelista. Então eu descobri que sou evangelista me relacionando com as práticas evangelísticas. Dificilmente você vai se definir como um sem antes se colocar à disposição do Deus missionário e do Deus evangelista. Então, se você ainda não tem a prática de pregar o evangelho nas ruas, não diga que você não é evangelista com tanta convicção, pois você pode ser um. E cara, se você for um e não souber disso, se você for um e não chegar a essa conclusão hoje, não queira no final da sua vida olhar para trás e pensar, será que eu vivi uma vida que não era para ter vivido? Será que eu deixei de lado a minha vocação? Será que eu deixei de lado o meu ofício? Será que eu deixei de lado o meu chamado? E eu queria muito chegar nesse momento aqui. Cara, de nada adianta tudo que eu estou falando se você não for abastecido por Deus para viver o evangelho, para pregar o evangelho aí nas ruas e para as pessoas. Muitas pessoas me perguntam, João, como não parar? Como vencer a vergonha e a timidez? João, como eu posso viver aquilo que Deus tem para mim na minha escola, na minha faculdade, nas ruas e nas nações? E a resposta que eu dou para você é única: amor e compaixão pelos perdidos. Todo cristão, todo filho de Deus que tem um encontro com Deus no secreto, todos aqueles que são encontrados por Deus no secreto, todos aqueles que são encontrados pelo Deus missionário e pelo Deus evangelista, não conseguem ficar parados. Tudo que eu sou hoje é reflexo daquilo que eu experimentei, principalmente no dia 17 de dezembro de 2015, quando Deus me encontrou no quarto. Eu tinha acabado de voltar para Jesus, Deus me encontrou e Ele disse, me peça algo, me peça uma coisa, eu só quero que você me peça uma coisa. E eu achei muito estranho, porque eu estava voltando para Jesus, né? Como é que Deus pede para mim pedir algo para Ele? Não fez sentido para mim. E eu lembro que eu tinha muitas possibilidades de petições, eu poderia ter pedido muitas coisas para o Senhor. Mas eu lembro, mano, que Deus me lembrou de um amigo que eu tive, o João Vitor. Inclusive eu me lembrei muito dele esses últimos dias,
porque eu fui acessar algumas coisas minhas no Facebook do passado, e Deus me lembrou do enterro que eu participei, né, do João Vitor. Era um grande amigo meu. E eu lembro que eu enterrei ele dia 15 de novembro de 2015. Um grande amigo meu. Ele morreu badagando lança-perfume, usando drogas na minha frente, num rave. E eu achei estranho. Eu perguntei para Deus, por que você está me lembrando disso agora? Você me pediu para pedir algo para você e você está me lembrando aí do enterro que eu participei, do meu melhor amigo, de um dos meus melhores amigos. Por que você está me lembrando disso? E Deus me disse, me peça almas, me peça vidas, me peça a sua cidade, me peça Brasília, porque eu quero te entregar. Eu quero entregar para você e para outras pessoas. E eu lembro, cara, eu era um novo convertido, eu não sabia de nada. Eu não era super crente. Eu não era super crente. Assim como eu não sou hoje. Eu não era o melhor. Eu era um novo convertido. E ali, quando Deus me encontrou, Ele me pediu isso, e Ele me lembrou do enterro do meu amigo, e Ele me disse, me peça almas. Cara, eu não consegui conter, eu não consegui controlar. Eu lembro que eu olhei para Deus, e obviamente não literalmente, eu não vi Deus, mas eu olhei para Ele dentro de mim e eu disse, eu quero almas, me dê vidas, me dê a minha cidade. Eu quero pregar o evangelho, eu quero alcançar as pessoas para o Senhor. Eu não quero mais perder amigos como eu perdi sem te conhecer. E aí eu comecei a pensar, cara, e se eu tivesse me convertido antes? E se eu tivesse tido a oportunidade de falar de Jesus para ele? E se ele tivesse escutado o evangelho? Talvez ele não teria se tornado usuário de drogas. Eu pensando dentro de mim, e eu orando para Deus. E em questão de segundos, eu senti Deus encher meu coração de compaixão pelos perdidos. E eu não conseguia conter minhas lágrimas, eu não conseguia parar de chorar, e eu sendo cheio por aquilo. E até então eu só vivia para mim, mano. Eu só vivia uma vida focada em mim. Eu só vivia uma vida egocêntrica. Porque esse é o ser humano sem Deus. E arrisco a dizer que esse é o crente sem ter encontros com Deus no secreto. Ele vai viver para si. Ele não vai querer pregar o evangelho, não vai querer falar de Jesus para as pessoas, ele vai querer o conforto dele. E talvez tenha sido o seu caso hoje. Talvez você tenha vivido uma vida só pensando em você, no seu crescimento espiritual. Cara, tem algo maior, você precisa gastar sua vida com algo maior. Porque tem uma geração morrendo sem conhecer Jesus. E eu me lembro, cara, que sei lá quanto tempo isso durou. A última coisa que eu pensei foi gravar isso. Mas sei lá, isso durou talvez 45 minutos. E eu lembro que eu saí do meu quarto e eu encontrei minha falecida mãe, que se despediu de mim momentaneamente, está com Jesus agora. E eu lembro que ela estava na porta do quarto. E ela disse, eu sabia que esse dia ia chegar. Eu orei por esse dia há muito tempo. Eu orei para você voltar para Jesus. Eu orei por você, filho. Você é o homem de Deus. Ela começou a profetizar na minha vida. Minha mãe foi uma grande pentecostal, uma grande mulher de Deus. Aí eu voltei a chorar, caí de joelhos lá, ela orou por mim. E desde esse dia eu nunca mais fui mesmo. Um mês depois eu estava numa escola missionária do Jocum, fiquei 15 dias no Jocum. Voltei do Jocum, tive mais uma experiência com Deus. Eu estava num avião e eu olhei pela janela do avião e eu vi muita chuva, muita chuva, muita chuva. E eu achei estranho porque o avião estava acima das nuvens, como é que tá chovendo? Não faz sentido chover acima das nuvens. E em questão de segundos, mais uma vez, o Espírito Santo veio sobre mim. Ele veio sobre mim e ele disse, filho, de novo eu aqui, para te abastecer de compaixão pelos perdidos. Tá vendo aquela chuva? Tá vendo aquela chuva que você tá vendo aí com seus olhos? Não é uma chuva física, é uma chuva espiritual. Eu estou derramando uma chuva espiritual sobre a sua cidade. Eu estava chegando em Brasília, eu conseguia já ver Brasília. Já conseguia ver Brasília com os meus olhos. Tá vendo essa chuva? Essa chuva aqui não é uma chuva física, é espiritual. Eu estou derramando avivamento sobre a sua cidade. E aí eu fechei meus olhos e eu voltei a chorar, né? Igual lá no dia 17 de dezembro de 2015, eu voltei a chorar e eu comecei a ver milhares e milhares de pessoas entregando suas vidas para Jesus. Cara, eu tinha timidez igual você, vergonha igual você. Na época eu tinha problema de pornografia, talvez você tenha. Você diz, Deus não pode me usar. Eu tinha a mesma coisa, problema de pornografia igual você. Quando eu desci do avião, eu fui encontrar alguns amigos, todos usuários de drogas, e olhei para eles e eu falei, eu não sou mais o mesmo. O João mudou, o João foi transformado, e a partir de hoje, eu vou lutar para que vocês tenham o mesmo encontro que eu tive, o encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus.
E eu lembro que eu bati a mão assim no meu peito, sempre fui muito intenso. Eu bati a mão no peito e eu dizia, vocês vão ter o mesmo encontro que eu tive, o encontro com Jesus. Eu vou lutar por isso. Eu dizia, eu vou orar para que vocês tenham esse encontro com Jesus. E aí foi o início do Céu na Terra. Começou com 4, Deus começou a trazer muitos amigos cristãos, Daniel Marra, Júlio Portela, Clara, minha esposa hoje, Romeu, Fernanda Amandio, pessoas que sonharam tudo isso comigo. Rômulo, Gabriel, Samuel, muita gente, enfim, Fernando Sestelo. Então, cara, desse encontro que eu tive, dia 17 de dezembro de 2015, eu nunca mais fui o mesmo e eu comecei a me colocar à disposição do Senhor nas ruas. E foi vivendo o Evangelho nas ruas que eu descobri que eu nasci para isso. Então talvez você está aí na sua casa me assistindo e você diz, João, tudo que eu quero é viver isso. Tudo que eu quero é pregar o Evangelho, tudo que eu quero é falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. E grave isso. Tem encontros com Deus aí no seu secreto. Talvez você já esteja sendo encontrado, eu oro por isso. E eu queria finalizar. E, cara, Deus me pegou, como você pode ver, tudo isso está programado, até me perdi um pouco, mas eu oro para que Deus encha o seu coração de dores de parto hoje, o seu espírito, dores como de parto por almas. Porque naquele dia 17 de dezembro de 2015 eu senti essas dores de parto por almas e eu nunca mais fui o mesmo. Não tem como você sentir dores de parto por almas e você ser o mesmo. Não tem como. Não tem como você sentir a dor por uma geração e não fazer nada por ela. Então, Deus, eu oro para que Deus te encontre agora com essas dores de parto e você seja incendiado para a pregação do Evangelho. Tem pessoas, e aqui eu vou finalizar, tem pessoas precisando ouvir o Evangelho através de você. Tem pessoas que precisam nascer de novo através de você. E você não pode viver uma vida egoísta. Pare de ter sonhos egocêntricos. Pare de ter sonhos que só tocam a sua vida. Você precisa sonhar também com a pregação do Evangelho. Você precisa sonhar também com o Evangelho alcançando as pessoas. Semana passada eu fui para uma boate. Eu cheguei de viagem, eu só quero contar essa história para você. Fiz uma viagem para a Espanha, vi muitas pessoas entregarem suas vidas para Jesus lá. Eu quando cheguei eu estava morto, estava cansado. Tudo que eu queria era dormir. Eu lembro que eu cheguei, eu falei, amor, tudo que eu quero é minha cama e eu vou dormir, eu vou descansar. Quando cheguei em casa, eu fui tentar dormir à tarde, eu não consegui, eu pensei, vou dormir à noite. E aí, por volta das 8 horas, a Clara disse, amor, eu estou sentindo muito forte pegar o Evangelho na balada, na boate. Eu sei que você está muito cansado, mas eu quero te fazer esse convite. Eu quero que você vá comigo. Se você conseguir, enfim, está feito o convite. E eu me lembro que eu olhei para ela, em primeiro momento eu disse que não ia conseguir, que eu não iria, que eu ia dormir e que ela fosse com a equipe, né, de evangelismo. A gente tem uma grande equipe com muitos homens e eu ficaria seguro dela ir. Quando deu 10 horas, eu levantei da cama, olhei para Clara e eu disse, eu vou para a balada. E eu até brinquei com ela, eu vou e eu vou ficar dentro do carro orando por você e você vai lá pregar. Cheguei na balada, tô dentro do carro, quando a Clara desceu, o Espírito Santo me visitou e ele me deu compaixão pelos perdidos de novo, o mesmo encontro. E eu falei, eu não vou ficar aqui, eu vou entrar. Aí entrei na balada, peguei lá minha água, peguei um combozinho de água, comecei a beber água, e eu olhava para as pessoas, e por detrás do sorriso que elas davam, e por detrás de toda a animação, eu tenho vídeos até engraçados, de pessoas, enfim, sorridentes, brincando comigo. Deus me dizia, eles têm uma angústia, eles têm um vazio dentro do coração deles, e esse vazio só vai ser preenchido com a mensagem do Evangelho. E aí Deus abastecendo meu coração, eu vou resumir, não vou contar toda a experiência, mas eu e minha esposa vimos um casal de amigos entregar a vida deles para Jesus, e eu lembro que um deles, quando eu tentava falar de Jesus, ele falava de um político. Ele repetia o nome do político toda hora. Ah, vocês crentes, como é que vocês cristãos votam nele? Como é que vocês cristãos têm votos dessa maneira? E eu nem estava falando disso, eu nem tinha citado nada sobre o assunto. Foi até difícil, porque eu tive que falar, eu não tô aqui por causa de político. E, na verdade, quem tocou nesse assunto foi você, eu tô aqui por Jesus. E eu vim aqui te lembrar que Jesus te ama. E ele falou, João, fui muito machucado pela igreja, fui muito ferido pela igreja. E eu falei, cara, Deus nos trouxe aqui para te pedir perdão. Perdoe os cristãos que vacilaram com você. E recomece a sua caminhada com Jesus. Aí ele entregou a vida dele para Jesus. E quando eu entrei no carro,
Eu olhei pra Clara, eu lembro que eu desabei, mano. Eu só sabia chorar. É como se um fardo dos meus ombros tivesse, sabe, saído. Como se um fardo tivesse sido retirado. E esse fardo era o fardo da minha relutância em não ir por conta do cansaço. E ali eu agradeci a Deus porque eu fui e não deixei de ir. Foi um dos melhores dias da minha vida. Isso foi agora, semana passada. Então, cara, eu hoje vim te fazer esse convite para que você se coloque à disposição de Deus nas ruas, para que você se coloque à disposição de Deus, para que você pregue o evangelho na sua cidade e muitas pessoas conheçam Jesus através de você. Amém? E aqui eu quero só terminar dizendo algo muito importante. Talvez você ficou comigo até o final dessa live e eu tenho um recado muito importante para te falar. Talvez você ouviu tudo isso e você pense, cara, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muitos desafios para pregar o evangelho, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu não consigo pregar o evangelho, eu não sei o que falar, eu não sei como abordar as pessoas, eu não sei, cara, qual a sua maior dificuldade e o que mais te trava. Mas provavelmente você chegou até aqui e você está convencido que você precisa pregar o evangelho e o seu coração está queimado por isso e você foi incentivado, incendiado, impactado por essa mensagem. E provavelmente hoje você entendeu que pregar não é uma opção. Você precisa pregar o evangelho, porque é um mandamento para você, não apenas para os evangelistas, mas para você também. E se você diz, João, eu preciso pregar o evangelho, mas eu não estou pronto, eu preciso de preparo, eu quero fazer parte dessa grande comissão do Senhor, eu quero me alistar para esse exército de trabalhadores, eu quero fazer parte disso, João, mas eu preciso me preparar, eu preciso perder a timidez, a vergonha, eu preciso aprender mais sobre evangelismo e missões. Cara, eu quero te fazer um convite. Eu te faço um convite para o Manifesto do Evangelista. É uma mentoria que eu já tenho, ela já nasceu, nós já temos aí muitos alunos, tivemos aí 236 alunos no ano passado e eu decidi abrir mais vagas. Mas eu estou abrindo essa vaga para você que está me assistindo aí, não tô abrindo essa vaga lá para o seu amigo, para sua amiga, eu estou abrindo para você que está aqui nessa aula comigo, nessa pregação comigo, você que está com o seu coração incendiado, você que quer aprender mais sobre evangelismo, missões, você que está agora comigo aqui, você diz, João, meu coração está incendiado, eu tô com essa vontade de pregar o evangelho na minha escola, na minha faculdade, aqui no meu bairro, na minha cidade, ou na minha nação, ou nas nações, e você diz, João, mas eu preciso me equipar, eu preciso me preparar mais, eu preciso de mais treinamento. Então, a mentoria é para você e eu te faço o convite para você participar dessa mentoria. Porque eu sei isso, de nada adianta esse fogo no seu coração, essa chama no seu coração, se você não conseguir materializar esse fogo, essa chama em pregação do evangelho. Então, de nada adianta essa chama, esse fogo, se você não se preparar para pregar o evangelho. Evangelizar não é tão simples como você acha, não é só falar de Jesus te ama, não é só levar o panfleto ali para o seu amigo, não é só isso. O evangelismo vai muito, muito, muito além disso. Então não acho que evangelizar é só falar Jesus te ama ou entregar alguns panfletos. Não é só isso. Talvez você tenha vivido hoje um evangelismo assim, você só fala Jesus te ama e só entrega panfletos. Me mostra na Bíblia Jesus entregando panfleto. Não tem. Me mostre na Bíblia Jesus falando te amo para alguém como método de evangelismo. Também não tem. Nós estamos evangelizando de forma não bíblica. Não é o evangelismo de Jesus. E é por isso também que não tem dado resultado. Experimente evangelizar como Jesus. Então talvez você tenha ficado refém de medo, de vergonha. Talvez você não sabe se preparar. Ou melhor, se posicionar com a sua igreja local. Talvez você não sabe como se posicionar na sua igreja local. Para que a sua igreja local se mobilize também as ruas. Talvez você faz parte de uma igreja que não se mobiliza as ruas. Talvez talvez só você tenha esse fogo no seu coração. E eu quero te convidar para que você faça parte dessa mentoria, porque você vai perder a sua vergonha definitiva, a sua timidez definitiva para pregar o evangelho, esse medo que você tem. Cara, isso não é normal. Não é normal. Foi normal para mim durante o meu início, durante um tempo. Mas não é normal você carregar esse medo, essa vergonha de pregar o evangelho, de apresentar Jesus. E eu sei como acabar com isso. Então na mentoria nós vamos tratar isso, e isso vai ser destruído em você pro resto da sua vida.
Então, na mentoria também você vai aprender sobre como se posicionar com sua igreja local, como pregar o evangelho para pessoas de outras religiões, como pregar o evangelho para pessoas LGBTs, como pregar o evangelho para pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus. Como é que eu prego o evangelho para elas? Nós vamos, por exemplo, ensinar para você que está me assistindo, como evangelizar só com perguntas. Tem como. Tem como você evangelizar pessoas só fazendo perguntas, sem afirmativa. Você coloca ela contra a parede e eu vou dar um spoiler, você faz com que ela praticamente evangelize. Nós vamos aprender sobre isso. É uma ótima forma de você evangelizar Deus. Como evangelizar essa nova geração. Como evangelizar pessoas dessa nova geração e pessoas que não gostam da igreja. Então você vai aprender aí tudo o que você precisa saber para você evangelizar e alcançar as pessoas na sua cidade e na sua escola. Ouça isso. Você precisa se preparar. Você precisa desse preparo. Não queira chegar no final da sua vida cristã, olhar para trás e ter apenas histórias com Deus na sua igreja local para contar. Você precisa ter histórias para contar nas ruas, na sua escola, na sua faculdade. Eu sou casado, daqui a pouco vou ser pai. E eu gosto de pensar que um dia eu vou sentar o meu filho na beira da cama e eu vou olhar para ele e vou dizer: filho, você quer ajuda para pregar o evangelho na escola? Seu pai pode ajudar. Nossa, Jesus. Filho, você vai para o aniversário de 15 anos? Senta aqui. Eu quero te ensinar como falar de Jesus numa festa. Cara, imagine você ser o professor do seu filho, da sua filha. Você não vai ser se você não viver o evangelho nas ruas. Se você for só um cristão, crente de banco, você não vai ter oportunidade de vivenciar isso. Imagine seu filho chega e você senta você na beira da cama e diz: pai, mãe, eu quero que você me ensine a evangelizar nas ruas. Ou eu quero que você me ensine, me ajude a evangelizar na minha escola. Como é que faz isso? Não queira olhar para ele e dizer: filho, eu não sei como fazer isso. Infelizmente, eu vivi uma vida cristã só de igreja, assim. Eu fazia parte só de alguns eventos ali. Sua mãe não queimou por Jesus na adolescência ou na juventude. Imagine seu filho te questiona bem assim: mas você não andava com Deus já? Filho, mas enfim, eu não vivi, não. Eu perdi a minha batalha para vergonha, para medo, para timidez. Eu não sabia como pregar, como evangelizar. Não queira viver isso. Isso é ruim. Queira viver o contrário. Você vai ser a maior inspiração dos seus filhos, a maior inspiração da sua família na pregação do evangelho, porque você vai vivenciar o evangelho. Então, é pensando em você que eu decidi abrir novas vagas para a mentoria, o Manifesto Evangelista, que é um treinamento que eu, João Paulo, vou fazer com você. Eu vou te treinar, te preparar e te equipar com as ferramentas necessárias para você perder o medo, perder a vergonha e saber como se mover em evangelismos e manifestar a glória de Deus através da pregação do Evangelho. Amém? Então, não perca essa oportunidade. E eu quero te citar um negócio aqui muito importante. Como é que vai funcionar? Nós teremos uma plataforma com várias aulas gravadas. Serão mais de 30 aulas para você ser nivelado a respeito de evangelismos e missões. Então, nessa parte é para te nivelar e te dar as bases sobre evangelismos. Então, você vai ter aulas, por exemplo, entendendo a missão de evangelista. Qual a missão de evangelista? Nós vamos aprofundar sobre isso. Como preparar a igreja local para a missão? Cara, é horrível você congregar numa igreja que não se mobiliza para as ruas. É horrível. E você pode mobilizar a sua igreja local para isso. Os missionários e evangelistas que nos inspiram. Nós vamos acessar a parte da história da igreja que nos conta sobre os evangelistas e os missionários, os principais evangelistas e missionários que tivemos. Cuidados que todo evangelista deveria tomar. Cara, eu cometi muitos erros como evangelista e eu identifiquei que se tivessem me falado lá atrás sobre esses cuidados que eu poderia tomar, muitos desses erros poderiam ter sido evitados por mim. Nós vamos aprender, por exemplo, sobre leitura de campo. Leitura de campo é a principal arma que nós temos hoje no tempo contemporâneo para contextualizarmos a mensagem do Evangelho. Não basta hoje conhecer a mensagem do Evangelho, você precisa contextualizar, saber como contextualizar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Grave isso. Não basta apenas conhecer o Evangelho, mas como entregar a mensagem do Evangelho para as pessoas. E aí entra a leitura de campo. A forma que você prega o Evangelho para um rico é diferente como você prega para um pobre. A forma como você prega o Evangelho para um adulto é diferente como você prega para uma criança, que é diferente como você prega para uma etnia indígena, que é diferente como você prega para uma etnia oriental. Então, públicos diferentes
pedem estratégias distintas para a pregação do evangelho. Nós vamos falar disso também. Nós vamos falar sobre como evangelizar os ateus com a apologética, a união da apologética com o evangelismo. Nós vamos falar também, por exemplo, sobre evangelismo e justiça social. Ações sociais não são evangelismo. Nós vamos falar sobre a natureza das duas coisas e como ambas coisas se relacionam entre elas. Além disso, nós teremos 8 semanas, 2 meses, nós teremos uma mentoria ao vivo comigo. Você vai ter uma mentoria ao vivo comigo por semana durante 2 meses. Então são 8 mentorias ao vivo comigo, eu e você, onde vamos debater e tirar todas as suas dúvidas, tá? Ao vivo. Então você vai assistir as aulas gravadas da mentoria e muito provavelmente você vai ter dúvidas, ok? E nessas aulas, ou nessas ligações ao vivo, nós iremos sanar todas as suas dúvidas e questionamentos. E eu vou poder te conhecer um pouco melhor. Para acabar, nós teremos alguns bônus. Primeiro bônus, como ler e interpretar a Bíblia. Nós teremos uma aula só sobre isso. Não tem como fazer evangelismo sem as escrituras sagradas. O segundo bônus é sobre empreendedorismo missional. Você precisa aprender, ouça isso, sobre essa aula. Você não vai conseguir fazer missões como você quer se você não aprender sobre o empreendedorismo missional. Como empreender de forma missional. Isso é muito interessante para aqueles que têm chamado transcultural. E o terceiro bônus, missões transculturais. Nós vamos falar, por exemplo, sobre as etnias que nunca ouviram o evangelho. Quais são elas? Onde elas estão? E como alcançá-las? Nós vamos falar sobre isso. E talvez vocês perguntem quanto será a mentoria. Eu realmente, cara, e aqui eu vou abrir meu coração, eu briguei com a minha equipe. Nós temos uma equipe agora, nesse exato momento aqui, ao vivo, comigo, e eu briguei com a minha equipe para fazer o preço mais barato ou mais em conta possível para que ficasse acessível para você. Porque não adianta eu fazer uma mentoria sendo que eu não vou ter você como aluno. Então, como eu quero muito você como aluno, nós fizemos aí o preço mais acessível, mais em conta possível. Então, muitos sabem que um treinamento sério como esse realmente pode tranquilamente valer mais, inclusive por todo o custo que acabamos tendo para realizar isso com excelência. Todo esse custo, ou melhor, todo esse curso, ele tem um custo. Todo curso tem um custo. Então você aí que já fez pesquisas em agências missionárias, nas principais aí do Brasil, você que, por exemplo, já pagou por um curso teológico, um curso missionário em agências missionárias, você sabe que tem um custo. Então, nós vamos colocar o valor de R$ 297,00 à vista, ou 12 de R$ 29,70. Então você vai poder parcelar em 12 vezes. E cara, não me leve a mal, mas se você você não pode afirmar que você não tem condições de pagar por esse curso. Porque 12 de 29 é literalmente metade do McDonald's, talvez você come aí na sua cidade, ou do hambúrguer aí que você come o hambúrguer artesanal. Então é literalmente, você vai reservar R$ 29,70 por mês. Então 12 de R$ 29,70 ou à vista R$ 297,00. É extremamente em conta, parcelando é uma parcela de míseros R$ 30,00 por mês. É menos do que o trio que você come aí por mês aí na sua cidade do hambúrguer artesanal. Nós vamos abrir as inscrições em poucos segundos, mas antes de abrir e liberar para você fazer sua matrícula, eu quero dar algumas informações muito importantes. Isso daqui você precisa saber. Os 15 primeiros que fizerem a inscrição vão ganhar os 3 melhores livros que eu li sobre evangelismo e missões, autografados. Então nós vamos enviar para sua casa o seu CEP, você vai ter lá os 3 melhores livros sobre evangelismo e missões que eu li sobre esse assunto, os 3 melhores livros que eu já li, e autografados para você, na sua casa, tá? Os 30 primeiros, agora presta atenção para você não entender errado, serão aprovados na escola 2414. Escola 2414. Você tem que fazer essa escola aí é animal. Você precisa fazer essa escola. Então, os 30 primeiros serão aprovados automaticamente e eles ganharão 5% de desconto da escola 2414. Isso mesmo que você ouviu. Você já vai ser aprovado, você não vai passar pelo processo seletivo. E automaticamente você vai ganhar 5% de desconto para fazer a sua inscrição em cima da aprovação que você ganhou aí, fazendo a sua inscrição e sendo um dos 30 primeiros que fizeram a inscrição para a mentoria.
E até as 23h59, até quase as meia-noite, até quase virar o dia, se você fizer sua inscrição até as 23h59, você vai ganhar o livro digital, o Manifesto do Evangelista. Eu tenho um e-book escrito, tá? Poucas pessoas tiveram acesso a esse e-book. Eu não disponibilizei para vender a parte, não vou disponibilizar, tá? Então, só tem uma forma de você ter acesso ao e-book. Fazendo sua inscrição até as 23h59. É um e-book completo. Você sabe que eu sou um leitor consumar, você sabe que eu leio muito. E eu sou muito crítico na leitura, eu me cobro muito ao escrever. E eu escrevi um e-book, cara, sensacional, que vai te ajudar muito a evangelizar e a se preparar para a grande comissão. Para ter acesso ao e-book, ao livro digital, você precisa fazer sua inscrição até as 23h59. Então é isso. Eu quero dizer que nós vamos fazer uma contagem regressiva, tá? Para o meu time liberar o link de matrícula aqui nos comentários e na descrição e em todos os grupos do WhatsApp. E assim que liberar, a gente finaliza. Ok? Então você vai clicar no link, colocar os seus dados, fazer sua inscrição e logo depois você vai receber no seu e-mail o acesso para você fazer a sua inscrição. Beleza? João, avisa a galera que tem mais de 7.000 pessoas inscritas para essa aula. São mais de 7.000 pessoas inscritas para essa aula. Então, para você ter acesso a esses bônus aqui, você precisa prestar atenção nisso. Você precisa fazer logo, faça a inscrição logo, porque você vai estar concorrendo aí com muitas pessoas. Então não deixe para você fazer depois. Já pega o cartão aí que a gente vai começar a contagem regressiva, Isso. já anota os dados. Pega o cartão aí do seu pai, da sua mãe, obviamente fale com eles antes, né? Fale aí com o seu amigo, que você for pegar o cartão emprestado. Faça sua inscrição e eu te aguardo em breve no Manifesto do Evangelista, que vai marcar a sua vida para sempre. Pode começar a contagem pra gente Então, parar. nós vamos contar 10 segundos? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estão abertas oficialmente as inscrições para o Manifesto do Evangelista. Eu te aguardo lá, principalmente nas aulas ao vivo. Eu quero te conhecer um pouco melhor. Que Deus te abençoe.